Esse vídeo vai ser uma revisão do que já foi visto nas aulas anteriores. Então a gente viu que realmente entender os movimentos, quais são as estruturas mecânicas e como as forças atuam no corpo humano e os efeitos produzidos por elas. Então, como a gente viu, a gente possui o nosso sistema locomotor, que nos possibilita mobilidade. Quais são os componentes desse sistema locomotor? São eles os ossos, as articulações e os músculos. A gente viu ali no estudo da biomecânica do tecido ósseo a sua função, tem a sua função mecânica, que é suporte mecânico, locomoção, proteção de órgãos internos, pontos de fixação muscular. E a gente viu a sua função fisiológica, que é reserva de minerais, formação das células do sangue. E também a gente viu ali a estrutura do tecido ósseo. Vou pegar aqui uma folha para dar um exemplo. Que a gente viu que nas suas extremidades temos as epífises, tem a epífise proximal e a epífise distal. Proximal mais próximo do corpo e distal mais distante do corpo. E formando o corpo do osso a gente tem a diáfise. Nas paredes internas e nas epífises a gente encontra o osso esponjoso, um osso poroso com cavidades intercomunicantes com presença de medula óssea amarela. E nas paredes externas e na diáfise a gente encontra o osso compacto, um osso duro, denso, né? Também com proteção, resiste mais à compressão. E aqui a gente encontra a cavidade medular, onde fica a presença da medula óssea amarela. E aqui a gente tem a artéria nutrício, que nutre o osso, e entra pelo pequeno forame aqui, chamado forame nutrício, e o osso é revestido pelo periósteo. Sabemos que o tecido ósseo tem diferentes tipos de forças aplicadas sobre ele. Esses diferentes tipos de forças são chamadas de solicitações mecânicas. Esses tipos de solicitações mecânicas são chamados de compressão, tensão, envergamento, cisalhamento, torção e cargas combinadas. Eu fiz um exemplo aqui usando uma esponja e desenhei um osso aqui para simular o efeito dessas forças no tecido ósseo. Então, a primeira que eu vou simular aqui é a força de compressão, que as forças são aplicadas na mesma direção e causam um esmagamento, né, do tecido ósseo, uma compressão, como se estivesse sendo esmagado, causando esse efeito aqui no tecido ósseo. Temos a força de tensão, que as forças são ao contrário a de compressão, né, causando um estiramento, como se fosse um cabo de guerra. Agora imagine se fosse um osso lá, né, sendo estirado ali. Temos também então a força de envergamento, que as forças são aplicadas nas transversais e causa como se fosse o osso fosse dobrar mesmo, né, causando uma flexão, né, do osso ali. Temos a carga de cisalhamento, que são as direções opostas, aplicadas ali na vertical ou na horizontal, fazendo esse movimento aqui com o tecido ósseo, esse efeito aqui. Temos a carga de torção, causando torção no tecido ósseo mesmo. E temos a carga combinada, que é a mistura de solicitações mecânicas, né? Como se fosse a compressão junto com a torção. Então, sabendo esses tipos de solicitações mecânicas, podemos identificar e até prevenir tipos de lesões causadas pelas solicitações mecânicas. O tecido ósseo tem as suas células, a osteoclasto, osteoclasto e osteócitos. O osteoclasto, a sua atividade ali é na produção do tecido ósseo. O osteoclasto é na reabsorção do tecido ósseo. E o osteócitos são células osteoclastas que depois da sua produção do tecido ósseo, ela fica ali envolvida na sua matriz, né, na manutenção dela. O equilíbrio então dessas células é muito importante para que haja integridade do tecido ósseo. Quando acontece o desequilíbrio dessas células, acontece a perda do tecido ósseo, né, a perda da massa óssea, como que acontece ali na patologia, né, da osteoporose, que é quando as células ali têm um desequilíbrio entre elas e uma acaba mais reabsorvendo mais o osso e a outra não acaba mais formando o tecido ósseo.